Carlos Rocha, que está aqui comigo, ele é autor desse livro aí, ó, Algoritmos das Redes Sociais e Seitas Políticas, Reflexões sobre Tecnologia, Democracia e Sociedade. A gente está aqui pensando sobre seita, pensando sobre quais são as características que a definem. O professor está ensinando para a gente que várias dessas características coincidem com elementos definidores do fascismo, então tem o que ele chamou aqui de uma área de sombreamento entre esses dois conceitos, né? E uma característica frequente das seitas, que está no fascismo também, é uma tal luta do bem contra o mal. E eu separei aqui alguns casos isolados de como isso se aplica no discurso político brasileiro. E aí, nessa guerra, que não é uma guerra cultural apenas, não é uma guerra política apenas, não é uma guerra de comunicação apenas, é uma guerra de bem contra o mal. Você está lutando contra juízes, contra uma ditadura que está perseguindo, prendendo e censurando pessoas. É esta ambição de criar um mundo melhor que faz os camaradas entrar numa luta pelo poder, porque você quer mudar o mundo, então você precisa ter o poder de modificá-lo. Então, modificar o mundo, melhorar o mundo, passa a ser o capítulo 2. O capítulo 1 é conquistar o poder. Então, esse pessoal cria uma obsessão de poder e todos eles se corrompem até o fundo da alma e se transformam eles mesmos em maiores propagadores do mal ainda. É um momento muito difícil, irmãos, não tem sido fácil. Como ele mesmo fala, é uma briga do bem, é uma guerra do bem contra o mal. O nosso inimigo não é externo, é interno. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal. E nós vamos vencer essa luta. Porque eu estarei sempre na frente de vocês. E esse mal é vagamente definido, às vezes como esquerda, às vezes como comunismo, às vezes como socialismo. Você escolhe aí, bandeira vermelha, não sei o quê. Diabo. Às vezes como o diabo, né? Professor, eu quero recorrer ao seu texto para daí te ouvir. Olha lá, ó, rapidão. As seitas religiosas extremistas costumam doutrinar seus seguidores para que se isolem da sociedade, tanto física como também pela restrição à informação. Criam filtros de informações que ajudam a moldar aqui fica importante, ó, maniqueísmo de uma luta do bem contra o mal. Opa, então luta do bem contra o mal frequentemente tem seita. E a gente já aprendeu hoje com o professor que essa ideia de que tem um mal espreitando a nossa seita é um elemento de coesão. O pessoal fica mais junto, fica mais unido porque acha que tem uma ameaça externa, né? E agora vem isso aqui, essa ideia de que essa característica está no fascismo, essa característica está nas seitas, e eu acabei de mostrar com pelo menos 4 casos isolados. Se eu tivesse tempo, pesquisava mais, ia ter mais, ia trazer mais, que isso está no bolsonarismo também. E aí? Danou-se. Bolsonarismo é fascismo, é seita, é as duas coisas? E agora? Que é uma resposta curta, direta e objetiva. Manda, pô. As duas coisas. É as duas coisas. Tem características que estão nos dois campos, tem características que estão num campo. Sim. E no outro, é isso? E no outro. Está na área sombreada e para além dela. Isso. E tem um mentor. Né? Tá. O olavismo está ali. É o cimento que cola as peças. Né? Evidentemente. E é inegável o papel do olavismo perante o bolsonarismo. Essas coisas andam de braço dado. Né? É inegável a ligação do Olavo com o lado espiritualista, né? Do mundo espiritualista, que o cara foi lá de horóscopo lá, né? E depois andou circulando por seitas muçulmanas, né? Ele mesmo não se tornou muçulmano, não se converteu muçulmano, mas ele participava da tariga e tal, que permitia a participação de membros que não fossem muçulmanos. O relato da filha dele é muito contundente, né? De como ele os isolava, como ele tratava e tal. Então, ele já tinha aquela metodologia das seitas, né? E essa aproximação do olavismo com aquelas seitas mesmo, que a gente vê muito recorrente no interior dos Estados Unidos, né? Você vê que se usam muito os mesmos instrumentos, começam a aparecer nos dois lados da moeda. E eu acho que não é à toa que daí você tem uma ligação dessas pessoas com o Steve Bannon, por exemplo. Não é à toa. Não é à toa que esse grupo também tem ligação com o MAGA, que acredita em coisas absurdas, que também é uma seita, também se comporta como seita.
E é o principal grupo de apoiador do Trump. Isso me assusta um pouco, sabe? Tipo, quando eu comecei a escrever, eu tentava buscar soluções. Lógico, né? A gente fica sempre tentando buscar soluções, buscar saídas, né? Mas me assusta um pouco, porque a gente já viu essa novela do fascismo, né? Como eu estava falando antes, ele está revisitando o passado, né? Mas o passado não foi nada bom, né? Pois é. Fascismo. Aspectos sinistros do passado. Né? Ele desembocou em várias partes do mundo, né? Você teve no fascismo na Itália, né? O próprio nazismo, com uma derivação, né? do berço do fascismo, o integralismo no Brasil, Portugal, e aí vai, né, cara? A Espanha. E eles não desembocaram em coisa boa, né, cara? Uhum. Nunca. Você não vi na história, né? O fascismo ter desembocado em algo médio. Uhum. Porque sempre foi uma desgraça. Uhum. E naquela época, o fascismo era por carta. Os grupos se articulavam, se influenciavam por carta, né? Então, carta é um modo de dizer, né? Analogicamente falando, certo? Hoje, esses grupos se articulam na velocidade da luz. Uhum. É isso que me assusta, entende? Então, você tem um grupo que pode estar nos Estados Unidos, influenciando o grupo no Brasil, que pode estar influenciando o grupo na Europa, pode estar influenciando grupos no interior da África, sei lá. Para mim, ao mesmo tempo. Eu sempre achei um contrassenso que o pessoal que pede muro é o mais bem articulado internacionalmente. Né? Então, o pessoal que pede mais fronteira, que pede mais muro, é que consegue fazer articulação internacional, assim, de dar inveja pro campo democrático. Boa. Você tem umas sacadas irônicas muito boas. Eu acho que essa é uma delas. Acho que boa. É um dado da realidade. Eu me espanto. E eu fico pensando por que é assim. O Buñuel falava, cara, que o surrealista, né? Buñuel, né? Cineasta, ele dizia que você não precisava buscar inventar muitas histórias surrealistas, porque a surrealidade tá na realidade. É só achar. Ela está aqui no nosso dia a dia. Se abrir um jornal e ler atentamente, você vai achar. O surreal está aqui, está no mundo real. O pior que no próximo segmento, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai abrir o jornal e vai achar um dado da surrealidade dentro da realidade imediata, presente. E vai ser uma doideira. É o caso da Dídia Cardoso, no Amazonas. Vamos falar sobre isso aqui na sequência com o professor Carlos Rocha. Quero encerrar indicando novamente aqui a leitura. Cadê? Olha lá, ó. Cadê o livro do professor? Algoritmos das redes sociais e seitas políticas. Reflexões sobre tecnologia, democracia e sociedade. É uma leitura, assim, bem instrutiva, cara, e que vai te ajudar a navegar, assim, por um momento histórico confuso do ponto de vista da cultura e da comunicação, né? E ali eu acho que a confusão fica, pelo menos, melhor descrita para a gente, assim. Foi a minha experiência com a leitura. Breve intervalo, já voltamos.